de hoje vamos aprender a fazer esta mochila super bonita e acreditem, é muito fácil. Eu espero que vocês gostem deste projeto. Se quiserem fazer uma mochila igual à minha ou com outros tecidos, temos muitos materiais na nossa loja, na Pimpona, e preparamos um kit com todo o material necessário para este projeto. Portanto, se quiseres, é só enviar mensagem para as redes sociais que estão aqui na descrição. Os materiais necessários também estão aqui na descrição. Portanto, vamos precisar de 2 partes para o tecido exterior e 2 para o forro. No tecido exterior eu coloquei a manta H640. Aqui temos o bolso, que cortei 2 vezes, uma para o tecido exterior e uma para o forro. Temos também a pala, que coloquei também H640 e cortei 2 vezes. Depois temos as presilhas para colocar os mosquetões. Eu cortei 6 por 5 e dobrei ao meio e depois dobrei 1 cm para dentro para cada lado, para fazer o acabamento. Vamos precisar também de uma mola ímã, de 2 mosquetões de 1,5 cm e vamos precisar também de precinta. Esta que eu estou a utilizar é de 3 cm. Cortei então 2 pedaços de 10 e 2 pedaços de 75 cm para as alças. Vamos também precisar de 2 reguladores e de 2 passadores de fita, também eles 3 cm. Vamos começar por preparar a nossa pala. Portanto, eu vou colocar direito com direito, o tecido exterior com o tecido de forro. Eu já coloquei H640 para estruturar no tecido de fora apenas. Vamos passar um pontinho à margem de calcador em toda a volta, nas laterais e no fundo, vamos deixar a parte de cima aberta. Depois do costurado, fica então assim. Eu vou fazer uns piques para poder revirar e os redondinhos ficarem mais perfeitos. Depois podem também passar a ferro. Depois vou então passar um pesponto na parte onde cozi apenas. Vou deixar a mesma parte de cima aberta para depois conseguir colocar a minha mola ímã. Agora vamos preparar o bolso. Como vos disse, eu coloquei entretela no bolso, apenas na parte do tecido exterior. Coloco então direito com direito, a parte do forro com a parte exterior. E vou cozer à margem do calcador, na parte redonda e na parte superior do nosso bolso. Depois, e antes de revirar, vou cortar as esquinas na diagonal e vou também fazer uns piques na parte redonda do bolso. Depois podem revirar e passar também a ferro. Para podermos pespontar, vamos pespontar apenas na parte redonda do nosso bolso. Se há pouco fizeram pesponto à beirinha, como eu estou a fazer, façam também aqui à beirinha. Se fizeram à margem de calcador, repitam também essa mesma medida para o bolso. Agora vamos colocar então o nosso bolso, que já está prontinho, na parte de fora da nossa mochila. Eu coloquei H640 na parte de fora da mochila para estruturar. Portanto, vou agora cozer o bolso nas laterais e no fundo. E vou também pespontar a parte de cima do bolso. Uma vez mais, repitam a mesma medida que deixaram de pesponto nos projetos que fizeram anteriormente. Se fizeram à margem de calcador, façam-no também à margem de calcador. Se fizeram à beirinha, esta costura também deve ser à beirinha. Vamos agora colocar a nossa mola na parte do forro da nossa pala. Eu vou então dobrar a pala a meio, para que ela fique bem centralizada, e vou marcar com esta caneta que apaga com o ferro. Depois vou usar um dos travões da mola ímã como base para marcar as 2 ranhuras onde a mola deverá encaixar. Com a ajuda do descosedor vou fazer 2 buraquinhos bem pequeninos. Se for necessário, podem colar também um pedacinho de entretela para reforçar o tecido, se o vosso tecido for muito fininho. E depois então de abrir estes 2 buraquinhos, vou colocar a parte da mola que não tem o ímã, a parte mais fininha. Por dentro eu vou reforçar ainda mais o meu tecido com um pedaço de H640, para que com as utilizações a mola não acabe por rasgar o tecido. Depois então de encaixada, podem colocar o travão e está prontinho. Muito fácil. Se quiserem também podem colocar mola cam, se preferirem, e nesse caso podem colocar só no fim. Agora que a mola está colocada, podem cozer esta parte de cima da nossa pala, com um ponto à beirinha, apenas para fechar.
Agora que o nosso bolso também já está colocado na parte exterior da nossa mochila, vamos marcar os cantos. Eu ainda não os tinha marcado, prefiro fazer depois de já estar tudo junto, para ter a certeza que bate tudo certo. Os meus cantos vão ser de 4 por 4, então eu vou marcar na parte inferior da nossa mochila 4 por 4 em cada uma das esquinas da parte inferior do nosso tecido. Depois de riscarem, se preferirem, podem passar um pontinho em cima da caneta. Se não, também não é necessário, podem só cortar o excesso de tecido. Na parte das costas, eu vou também marcar os cantos de 4 por 4, mas vou fazer uma linha reta em todo o comprimento da parte inferior das nossas costas da mochila, para depois colocar a precinta. Antes disso, eu vou prender a minha pala à parte das costas da mochila. Para isso, eu vou dobrar a meio e fazer um pique. E vou fazer também um pique na parte superior da mochila, para depois então centralizar estas duas partes. Agora, para colocar a pala, eu vou juntar direito com direito da pala com o direito das costas da nossa mochila. Antes de colocar a precinta no sítio certo, eu gosto de queimar as pontinhas. Eu estou a usar precinta de nylon e então gosto de queimar as pontinhas para ela não desfiar. Eu vou colocar as alças entre a nossa pala e as costas, como podem ver na imagem. Portanto, vou levantar um bocadinho da pala, que já estava presa com os alfinetes, e vou encaixar a alça exatamente ao lado da nossa pala. Na parte de baixo, vou então colocar os dois pedacinhos de 10 cm com o passador de fita já no meio. Para isso, eu vou marcar 1 cm desde o canto para dentro e vou colocar o passador para baixo, como podem ver no vídeo. Vou primeiro efetuar uma costura onde coloquei o alfinete e depois vou revirar essa peça para cima e voltar a costurar. Isto vai permitir que eu faça o acabamento da precinta e que também a alça fique mais reforçada. Repetimos o mesmo processo para o outro lado. E vamos costurar tudo. Depois de costurada, fica então assim. A parte de baixo da precinta bem reforçada, com 2 costuras. E em cima também já está a nossa pala e as alças presas. Agora vou prender as alças com um alfinete aqui no centro das costas da nossa mochila para poder juntar frente e costas, para não correr o risco de apanhar a precinta durante esta costura. Então a parte da frente está pronta, as costas também, portanto eu vou juntar direito com direito, alinhar bem todos os cantinhos e todas estas partes da mochila e vou costurar a lateral e o fundo. Os cantos e a parte superior eu vou deixar aberto. Esta costura vamos efetuá-la à margem do calcador, uma vez que vai ser a última costura que vamos efetuar na nossa parte de fora da mochila. Não se esqueçam, muito importante, de fazer o retrocesso no início e no fim. No forro eu desenhei também os 4 cm de canto, 4 por 4, e já juntei direito com direito. Vou também cozer as laterais e o fundo. No fundo eu vou deixar uma abertura de 1 palmo, mais ou menos, para depois poder revirar. Uma vez mais, esta costura vai ser à margem do calcador. Agora que já está tudo cozido, vamos então fazer os cantinhos, tanto na parte do forro como na parte exterior da nossa mochila. Para isso eu vou dobrar e encontrar as 2 costuras da lateral e do fundo. Podem tombar uma costura para um lado e outra para o outro, principalmente na parte do exterior, da parte de fora da mochila, como é mais grosso, por causa da manta, convém fazerem assim, uma costura para um lado e a outra para o outro. Vamos repetir este processo nos 4 cantos da nossa mochila. Esta costura também é à margem de calcador. Os cantinhos depois de costurados ficam assim. É importante que as costuras estejam bem encontradas uma com a outra para que depois, quando revirarmos o nosso trabalho, fique bonito. Temos aqui então os passadores. Eu cortei 6 por 5, dobrei a meio e depois dobrei 1 cm de cada lado para dentro. Vou agora passar uma costura à beirinha dos 2 lados. Depois de pronto, vou então colocar o meu mosquetão no meio e dobrá-lo para poder prendê-lo na lateral da nossa mochila, tal como vos mostrei o outro há pouco.
Vou passar um ponto só à beirinha para prender esta tira aqui na nossa mochila. Ok, depois de pronto, fica assim, confirmem se os cantinhos, se está tudo bem, se podemos continuar com o nosso trabalho para daqui a pouco pormos o forro. Agora, vamos pôr o botão ímã da parte da frente. Eu quero que na parte da frente fique a aparecer um bocadinho desta parte cor-de-rosa quando a pala estiver fechada, não quero que a pala encoste totalmente ao bolso. Para isso eu vou subir 5 cm desde o bolso para cima e vou marcar. Eu estou a usar esta régua quadriculada porque me ajuda imenso nas marcações. Agora eu quero achar o centro desta risca e então vou usar a régua para esquadrar desde o início do bolso para cima. Esta parte de cima do meu bolso tem 14 cm, portanto, ao esquadrar certinho com a régua, eu sei que marcando o 7 já estou a marcar o meio desta minha risca. Para colocar a mola ímã, eu vou usar o mesmo processo que fiz há pouco. Vou usar o travão para riscar então as duas ranhuras de cada lado. Com a ajuda do descosedor, vou abrir um buraquinho para poder colocar a mola e depois por trás vou colocar então o travão e fechar o nosso botão ímã. Neste caso eu não vou colocar manta porque o tecido exterior já tem a manta H640, portanto não há necessidade. Agora vamos então juntar o forro ao tecido exterior. O tecido exterior está pelo direito e o forro ainda está pelo avesso. Isto quer dizer que se eu colocar o tecido exterior dentro do forro, vai ficar direito com direito. E é isso que nós queremos. Vamos então colocar o tecido exterior dentro do forro e começamos por juntar pelas costuras das laterais, de uma parte e da outra. Prendemos então nessa parte primeiro e só depois é que distribuímos o resto do tecido e que continuamos a pôr os alfinetes no restante tecido. Depois disso, vamos então costurar em toda a volta, à margem do calcador também. Para facilitar esta costura, eu tirei a gaveta da máquina, podem também fazê-lo, para ficarem com mais espaço para efetuar esta costura em toda a volta. Depois então de cozido fica assim, vamos agora revirar o nosso trabalho para o direito pelo buraco que deixamos no forro. Então, com muita paciência, reviramos tudo para fora, ajeitamos, vamos ao ferro também, que é o melhor amigo da costureira, até para apagarmos as marcações que fizemos com a caneta anteriormente. E passamos também na parte de cima, para agora passarmos um pesponto em toda a volta. Se vocês repararem, eu na gravação já tinha colocado os reguladores na minha alça, mas aconselho a fazerem depois de efetuar esta costura. Vai facilitar o vosso trabalho, acreditem. Portanto, este pesponto eu estou a passá-lo à beirinha, uma vez que foi assim que fiz todos os outros pespontos anteriores. Se vocês fizeram à beirinha, façam-no também. Se fizerem à margem de calcador, façam também este à margem de calcador. Depois aproveitei que estava na máquina e fechei também o buraquinho que deixamos no forro para revirar a nossa carteira. Para colocar o regulador e para terminarmos então a nossa mochila, vamos colocar a precinta a entrar no regulador por baixo, como vos estou a mostrar. Vamos passar aquele ferrinho que está no meio. Depois vamos colocar a precinta dentro do passador de fita e depois vamos repetir o mesmo processo. Para isso eu gosto de puxar o regulador para cima e de deixar a precinta com uma certa folga, para ser mais fácil de voltar a passar a fita por dentro do regulador. Depois é só repetir o mesmo processo, passar primeiro por baixo e depois então passar por cima do ferrinho. A precinta deve vir para baixo. Ponham um alfinete e confirmem se está tudo bem, se ela regula direitinho. Se estiver tudo ok, passem um ponto onde está o alfinete para então prendermos a nossa precinta. Mas confirmem sempre, primeiro. Depois vamos repetir o mesmo processo para a outra alça, exatamente da mesma maneira. Depois do costurado, está pronto o nosso trabalho. Fica esta beleza que vocês estão a ver. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu adorei. Se gostaram, deixem o vosso like no vídeo, é muito importante, e subscrevam também o canal da Pimpona para mais vídeos. Se quiserem adquirir o kit com todo o material para fazer este projeto, enviem mensagem para a Pimpona
pelo Facebook ou pelo Instagram. Os links diretos estão aqui na descrição. Beijinhos e até à próxima!